Esperar ela entrar, né? Pra depois eu. Olá, gente! Boa tarde, gente. Tô só esperando a nossa convidada entrar. Dá pra ouvir direitinho? Olá, Olá, tudo bem, Iago? tudo Tudo jóia? bem? Acho que deu tudo certo aqui, né? Deu sim. Então, boa tarde a todos. Vou publicar só o tema aqui. Só um minutinho. Que é a primeira vez que a gente está fazendo live, tanto eu quanto a convidada, Patrícia. Nesse período a gente Pronto. vai aprendendo um pouco de tudo, né? Pois é. Então, pessoal, meu nome é Iago, sou advogado, sou estudante de Ciências Sociais, estou no mestrado em Política Social e sou membro aqui do grupo de pesquisa Trabalho e Praxis. A gente recebe hoje a Patrícia para mais uma rodada para mais uma live, né, da rodada de lives do grupo de pesquisa Trabalho e Praxis. E o grupo de pesquisa Trabalho e Praxis, ele é um grupo de pesquisa cadastrado no CNPq desde 2017, né, da UFES, e ele é coordenado pela professora Lívia de Cássia Godoy de Moraes e o professor Rafael Belan Rodrigues de Souza. O grupo de pesquisa, ele se propõe a atuar com pesquisa, ensino e extensão. Ele tem o intuito de divulgar pesquisas em torno dessa temática aí do trabalho e das metamorfoses do capitalismo contemporâneo, né? E a gente faz isso por meio de produção científica e experiências de formação. O grupo ele é composto de pesquisadores de áreas variadas, né? São estudantes de mestrado, doutorado em política social, estudantes de graduação de ciências sociais, de comunicação, serviço social, letras. Ele possui também um projeto de extensão desde 2018, que é voltado para professores da educação de jovens e adultos, né? O EJA. E a gente propõe nesse curso a ideia do o conteúdo dos fundamentos do mundo do trabalho, que faz parte de uma implementação desse EJA profissional, tanto no município de Vitória quanto no estado do Espírito Santo. É importante a gente lembrar que as lives que tiveram anteriormente, elas já estão no nosso canal do YouTube, né? E se vocês já podem acessar e se inscrever. A nossa convidada de hoje é a Patrícia Rocha Lemos. Ela é doutora em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas, né? Mestre em Ciência Política pela Unicamp também. Ela participou do doutorado sanduíche no exterior pela CAPES, no Departamento de Planejamento Urbano da Universidade da Califórnia, Los Angeles, né? O CLA, sob a supervisão do professor Chris Tiley. E ela foi pesquisadora visitante no Center on Labour and Global Productions, no Queen Mary, Universidade de Londres. E atualmente ela é pesquisadora do CESIT, que é o Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho. O tema de hoje, da nossa live, que a nossa convidada vai falar, é sobre trabalhadores de supermercado, trabalhadores e trabalhadoras descobertos na pandemia. E na próxima live, gostaria de dar só esse recado antes de passar a palavra, é que na terça-feira do dia 26, na próxima terça, a gente vai receber o professor Rafael Groman, que é professor da Unicinos, que vai discutir trabalho
tecnologia e pandemia. Então, seja bem-vinda, Patrícia. Nossa ideia é que a gente faça, você faça uma exposição de uns 35 minutos e depois a gente abre perguntas para a galera. Beleza? É Tá isso aí. ótimo. Obrigada, Iago. Se por acaso você puder me avisar quando der 15 minutos, só para eu ter uma ideia, tá? Beleza. Bom, eu queria primeiro agradecer muito o convite, né? Eu já tenho contato com o grupo há algum tempo, né? A Lívia é uma grande amiga, né? Eu acompanhei a pesquisa dela do doutorado. Enfim, a gente tem muitas afinidades, né? Eu aprendo sempre muito com ela. Admiro muito o trabalho de vocês, do grupo, né? É, os projetos de extensão que vocês estão envolvidos. Então, para mim é um grande prazer. Eu acho essa iniciativa ótima, né? É, e eu espero que eu possa contribuir um pouquinho, né? A partir das pesquisas que eu já fiz, eu tentei pensar um pouco de que modo a gente poderia refletir as transformações no trabalho e o que muda, né? Nesse momento da pandemia, especificamente nesse setor que é o que eu venho trabalhando nos últimos anos, né? Então, como o Iago comentou, eu tô fazendo uma pesquisa de pós-doutorado agora no CESIT, né? Eu já vinha trabalhando há alguns anos, desde o meu doutorado, com os trabalhadores em supermercados, especialmente no Walmart. Deixa eu só te interromper rapidinho, Paty. Estão Ah, pedindo tá para você bom, aumentar vou. um pouquinho só seu Baixo. volume, a sua voz. Tá. Tá Obrigado. melhor agora? Tá Tá sim. melhor? Aham. Tá. Então, é isso. Eu tenho desenvolvido algumas pesquisas, né, sobre os trabalhadores de supermercados. O meu doutorado foi sobre o trabalho no Walmart, as condições de trabalho, o regime de trabalho no Walmart no Brasil. E de lá para cá eu fiz algumas pesquisas no setor do vestuário também, mas tenho tentado acompanhar principalmente os impactos da reforma trabalhista com esses trabalhadores mesmo de supermercados, né? Então, o que eu pensei que seria interessante para a gente conversar hoje seria um pouco esse processo de como nos últimos anos, né, o trabalho tem se transformado também nesse segmento, né, dos trabalhadores do comércio varejista, né, e aqui eu decidi focar nesse trabalho das grandes redes supermercadistas, porque eu acho que é onde concentra o maior número de transformações e que tem impacto sobre toda a cadeia de menores negócios, né? É, e apesar de eu achar que muitas coisas do que eu vou falar elas não são novas, eu acho que é sempre importante a gente destacar esses tipos de trabalho que tem pouca visibilidade, né? E aí eu vou mais para o final explicar um pouquinho por que eu dei esse título, né, para nossa conversa, né, Descobertos durante a pandemia, porque eu acho que isso tem várias faces, assim, né? Em que medida a gente está ou não dando visibilidade, em que sentido para esses trabalhadores agora nesse momento, né? Então, eu queria falar um pouquinho sobre como o trabalho nesse setor foi mudando ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, né? Chegando em qual foi o cenário, né, de trabalho em supermercados que a gente chegou nesse momento em que a crise atinge o Brasil e aprofunda, né, essa crise já política e social, econômica que a gente já estava vivendo, né? Então, um dos motivos pelos quais eu decidi falar sobre isso aqui, e também o motivo pelo qual eu pesquiso esses trabalhadores, é que não só o trabalho nos supermercados, né, e em muitas ocupações dos serviços, né, elas são consideradas menores, é, não só pelos próprios usuários do serviço, pelos próprios consumidores, né, que desvalorizam esse tipo de trabalho por ele ser de baixos salários, exigir baixa qualificação, mas mesmo do ponto de vista da academia, né, os estudos de sociologia do trabalho e mesmo de sociologia do sindicalismo, né, mesmo na ciência política, os estudos sindicais, eles sempre tiveram muito focados naqueles trabalhadores, naquelas categorias vistas como mais tradicionais, né? Então, se a gente pensar principalmente os trabalhadores dos setores produtivos, da indústria pesada, metalúrgicas ou bancários, né? Aqueles setores que foram muito conhecidos, muito organizados, né? Tem muito peso também
na sociedade do ponto de vista da luta política, sindical, historicamente, né? É, mas, apesar de, de não ser objeto de muitos estudos, muitas transformações que a gente discute em outros setores, elas aconteceram e acontecem, só que tem uma dinâmica própria nesses outros setores, no caso aqui o comércio varejista, né? Então, muitas coisas do que eu vou falar, a gente percebe no nosso cotidiano como consumidor, né? Então, todo mundo aqui frequenta supermercado, não vai ser muita novidade em alguns aspectos, mas, por outro lado, muitas dessas coisas a gente não para pensar, justamente porque existe uma certa invisibilidade mesmo e é, até um grande sindicato, uma central sindical que eu estudei no mestrado, a UGT, ela é uma central muito importante que representa a maior parte dos trabalhadores comerciários, né? Que é a categoria a qual os trabalhadores de supermercado fazem parte. E o que eles falavam era isso, que eles eram uma central sindical que buscava representar esses trabalhadores que em muitos momentos foram vistos pelos próprios sindicalistas como trabalhadores de segunda categoria, né? E muitos dos trabalhadores se sentem assim, né? Colocam o seu trabalho como um trabalho não tão importante, né? Em vista de outros. Então, tem uma forma como a gente vê esse trabalho socialmente, né? Que é importante a gente repensar e acho que a pandemia coloca para a gente essa questão. Então, eu vou falar um pouquinho sobre como que é esse trabalho, né? Algumas das principais mudanças que ele foi sofrendo ao longo do tempo, para depois a gente pensar na situação de hoje, né? É, e aí tem um livro de uma colega turca que fez algumas pesquisas sobre o trabalho no varejo, que ela e a ex-orientadora dela falam que o trabalho no varejo ele tem três características principais. Ele é muito importante, né? Ele é significativo no sentido do quanto ele representa para a economia, né? Então, em geral, cerca de 12% do PIB. Também é um setor com grande volume de empregos, né? Apesar de ser de alta rotatividade, empregos de baixos salários, né? Mas ele emprega muita gente, né? E são setores que têm crescido, se a gente pensar o varejo em geral, não só os supermercados, mas as grandes redes de departamento, né? É, de vestuário mesmo. Então, é um setor que ele economicamente, pelo seu tamanho, ele é muito significativo. O outro aspecto que elas chamam a atenção é que ele é muito diverso. Diverso por quê? Porque quando a gente pensa nos setores do comércio, né, os trabalhadores de supermercado, só se a gente pegar supermercado, a gente já vai ver que tem uma diversidade gigante de tamanhos de estabelecimento, de tipos de estabelecimento, é, então com quantidades muito variadas de trabalhadores. Então a gente tem desde pequenos comércios, é, de, de até pequenos estabelecimentos de até 4 empregados, que são ainda um número muito significativo, ainda é a maioria no Brasil, né? Até grandes empresas, né, com grandes áreas. A gente tem uma variedade de ocupações muito grande, né? Então, as operadoras de caixa, que são a maioria, né, cerca de 22% dos empregados em supermercados. Se a gente olhar os repositores também, que são muito significativos, mas a gente tem todo tipo de ocupação, padeiros, açougueiros, vendedores, né? Então, tem uma variedade muito grande. Quando a gente olha para o comércio varejista um pouquinho mais amplo, aí é maior ainda, né? Porque aí tem vários outros tipos de ocupação, vários outros tipos de negócio. Isso coloca uma série de dificuldades, né? Porque para o próprio sindicato, que é um só que representa todos os trabalhadores do comércio, isso cria uma diversidade que é difícil você mensurar as diferenças, os problemas nas condições de trabalho, né, e acompanhar as mudanças que vão afetando esses trabalhadores. E aí uma última característica que elas chamam a atenção é o fato desse trabalho ele ser problemático. A ideia de problemático é para mostrar que esse tipo de trabalho ele concentra várias coisas ruins. Ele quase que tem características ruins de vários outros trabalhos, né? Ele reúne então esses trabalhos de baixos salários, baixa qualificação, de um status muito baixo, então esse reconhecimento social muito baixo
né? É, Então, essas características fazem com que esse trabalho seja de fato um trabalho para a gente olhar, né? Se a gente pensar, a maior parte desses trabalhadores compõe um grupo social, uma classe social que é muito vulnerável, né? Então, quando a gente pensa em tempos de pandemia, aonde moram, em que condições moram esses trabalhadores, né? É, no sentido do transporte, no sentido da alimentação, da educação dos filhos, da estrutura familiar, né? Então, a gente tem muitos jovens, mães solteiras, né? Um grande leque, né, de características que mostram uma vulnerabilidade em vários sentidos, né? E no ponto de vista do trabalho, o que a gente observa, né, e aí isso que eu vou falar é um pouco o senso comum, mas só para a gente retomar um pouco o que foi a mudança é, no trabalho das pessoas em supermercados, né, das trabalhadoras e dos trabalhadores de supermercados. Acho que tem um momento muito importante para quando a gente está falando dos trabalhadores nas grandes redes, que é o processo é, que vai se dar ali, principalmente a partir da década de 90 no Brasil, que assim como a gente fala nos outros setores da reestruturação produtiva, a gente também viveu no comércio uma reestruturação, né? E que ela, em geral, ela não é falada, né? O nosso grande paradigma é sempre Fordismo, Taylorismo, Toyotismo, né? Um pouco os parâmetros da produção. E se a gente olha no setor do varejo em geral, né, do comércio varejista em geral, ele passou por inúmeras transformações. E acho que uma transformação fundamental é o que a gente chama de autosserviço, né? Então, da mesma maneira que várias tecnologias foram implementadas em outras fábricas, né, e transformaram toda a organização do processo de trabalho, no caso dos supermercados, isso foi muito relevante. Por quê? Porque você tem várias características diferentes, né? Então, nessa década de 90, aqui no Brasil, quando a gente tem com o FHC, né, no governo do Fernando Henrique, a abertura econômica, é um momento em que o país recebe muito investimento estrangeiro, né? E aí é quando entram várias empresas transnacionais, multinacionais. É, uma parte delas são essas grandes redes de supermercados, outras redes varejistas. E aí, nesse processo, é quando se. Não que ele não existisse, mas ele aprofunda um processo que vai se dar aí até meados dos anos 2000 de concentração e de centralização desse setor em grandes redes, né? Então, todo mundo aqui lembra de vários supermercados que a gente conhecia na infância, que eles foram virando outros, né? Então, o Eldorado, que virou Carrefour, é, aqui a gente tinha o Big, que virou Walmart, que agora virou Big de novo, né? Várias outras redes locais, regionais, é, pequenas redes familiares, muitas vezes, né, que foram sendo compradas, e aí a gente teve um processo de centralização nessas grandes redes, que hoje, se a gente pegar as cinco maiores redes supermercadistas, elas controlam, elas têm cerca de 40% do faturamento total do setor. Então, elas têm um peso muito significativo, né? É, mesmo eu não tenho aqui de cabeça em termos de emprego, mas elas também representam uma parcela bastante significativa, ainda que o maior volume de estabelecimentos sejam estabelecimentos pequenos de até 4 empregados. Mas o setor que mais cresce são os supermercados com mais de 19 trabalhadores, ou seja, esses de redes médias e grandes, né? Então, essa era uma característica importante que eu queria destacar, né? Esse processo da reestruturação, em que a gente tem a centralização nessas grandes redes e a gente tem o que a gente chama de autosserviço. O que é o autosserviço? Em vez da gente ter aquela lojinha que você pede as coisas, né, para a vendedora, para o vendedor, ele vai selecionando, nos supermercados a gente tem uma área, em geral, muito grande, né? Os primeiros supermercados que chegaram em toda a cidade tiveram, né, grande impacto. Eu lembro até hoje do primeiro carro.
e existe até hoje essa loja, ela é gigantesca. Então, é, o processo do autosserviço é esse processo que também a gente chama de supermercadorização, que é a generalização desse modelo, né, dos grandes supermercados, em que você tem uma área muito grande, uma disponibilidade imensa de produtos, uma variedade muito grande de produtos, em que o próprio consumidor entra na loja, seleciona, né, coloca lá na sua cestinha, no seu carrinho, né, e muitas vezes o único trabalhador com o qual ele vai ter contato vai ser, em geral, a operadora de caixa, né? Hoje, em alguns supermercados de classe média, mas principalmente de classe alta, a gente tem já, que em outros países é bem mais generalizado, o caixa de autoatendimento, né? Mas que no Brasil ele não tem muito sentido se a gente pensar que boa parte da nossa população nem tem conta no banco, né? Então a gente vive uma situação um pouco diferente de outros lugares. Mas o autosserviço, então, ele foi uma mudança muito grande, né, na nossa forma de comprar, né? E de certa maneira, eu acho que isso também favoreceu um tipo de invisibilização desses trabalhadores, né? Então, na organização do supermercado, Deu 15 principalmente. minutos, tá, Paty? Desculpa te interromper, já deu Tá 15. ótimo. Não, não tem problema. Obrigada. Então, o autosserviço é isso. Você chega na loja, muitas vezes a loja tá limpa, tá tudo arrumadinho, né? Uma vez ou outra você encontra um trabalhador repondo mercadoria, né? Às vezes você tem alguns vendedores para pedir informação, mas essa ideia de que tá tudo já um pouco pronto, né? Então, às vezes, quando eu falo de vários tipos de trabalho, as pessoas me perguntam, nossa, mas que trabalhos que tem no supermercado? Porque além da operadora de caixa, a maior parte dos trabalhos são muito invisíveis, né? Então, o autosserviço, ele acabou diminuindo também essa interação do consumidor com os trabalhadores, né? Do comércio varejista, no caso, né? E com esse fenômeno que a gente chama de supermercadorização, é então nesse processo em que essas grandes lojas, elas colocam toda uma nova dinâmica, né, de como se organiza não só a lógica do consumidor, né, o que tem a ver com uma outra cultura de consumo, né, então a própria como você dispõe os produtos. Então, num supermercado, as marcas pagam por determinados lugares, né, nas prateleiras, para que elas possam estar mais visíveis, né? Então, tem toda uma dinâmica é, de estímulo ao consumo que vem também com uma mudança no nosso hábito, né? A própria lógica do desconto. Então, quem nunca comprou uma coisinha no supermercado porque estava muito barata, né? Você nem precisa daquilo, mas de repente, tem 10 por R$ 2, você leva, né? Então, tudo isso foi uma mudança que veio muito forte nesse processo que a gente chama de, alguns autores, né, que estudam o setor, vão chamar de supermercadorização. E esse processo ele tem uma característica muito importante, que era, eu queria fechar essa parte com isso, que é, nessa expansão, então você muda toda a dinâmica de organização do trabalho, né? E aí surgem novas ocupações, você muda a dinâmica de outras ocupações que já existiam, né? E além disso, você tem toda uma estrutura do trabalho que muda. Então você vai ter essas grandes redes, muitas multinacionais, que tem toda uma cultura organizacional, como eles chamam, né? De tentar construir essa ideia de que eles são uma família, uma grande empresa, de que os trabalhadores são associados, como se eles fossem, de certa maneira, acionistas, né, da empresa, de que todo mundo ali tem o mesmo objetivo, mas ao mesmo tempo, diferente das empresas familiares em que você conhecia o dono, às vezes tinha uma relação até meio afetiva ali, meio familiar, né? Ainda que isso de alguma maneira se confundisse muitas vezes e também fosse aproveitado para a exploração do trabalho, né? Agora você tem esse efeito das grandes redes em que, por um lado, traz uma certa segurança, né? Então, são empregos, do ponto de vista do emprego, não é um emprego ruim, porque é um emprego formal. Essas grandes empresas, elas têm uma certa estabilidade, porque é, diferente da vendinha da esquina, para o próprio trabalhador, ele tem mais uma segurança maior de que o emprego dele vai continuar existindo por algum tempo, né?
Então passa essa ideia de que é uma empresa, de que é bom trabalhar numa grande empresa porque ela dá estabilidade. É, mas por outro lado, eles pagam em dia também, isso é uma característica que os trabalhadores sempre ressaltam, né, que é muito importante, porque isso não é uma dinâmica, não é uma coisa comum no comércio, né? É, e aí, então tem essa característica de que, do ponto de vista do emprego, trabalhar para essas grandes redes não é um emprego ruim. Porque para a maior parte desses trabalhadores de baixa escolaridade, né, em geral ensino médio completo, mas eles têm ainda algumas pessoas com ensino fundamental, se você olha para os outros tipos de trabalho que eles já tiveram, em geral foram trabalhos muito mais precários, muito informais, em pequenas lojas, né, de alta rotatividade. Então, no sentido do emprego, esse emprego não é um emprego ruim se comparado com o que a gente tem disponível no mercado de trabalho brasileiro. Mas aí tem uma outra face desse trabalho, que é o que eu quero destacar aqui, que é como essa dinâmica das grandes redes e dessa lógica, como eles integram a coleta de dados, a logística, como isso é utilizado para a imposição de metas, de formas de avaliação do trabalho, né, de desempenho, que são de muita, muita pressão. E aí a gente tem relatos dos mais variados, né? É, eu entrevistei alguns trabalhadores para minha pesquisa, isso foi muito rico. Eu analisei alguns processos trabalhistas também. E algumas coisas que me chamaram muita atenção foi isso, essa ideia de que é um trabalho de muita, muita pressão e de que depois de um certo tempo, no primeiro problema de saúde ou problema familiar, esses trabalhadores se veem não reconhecidos, né? Então, eles falam muito que eles são vistos como só um número, máquina, muita é muito comum as jornadas extras, né? Em que eles fazem muitas horas a mais sem receber por elas. Tem toda uma dinâmica que eles mudaram um pouco o nome de algumas ocupações e passaram a chamar de operador de vendas. Então, o operador de vendas ele faz de tudo, desde vender eletrodomésticos até ir buscar carrinho no estacionamento, né? Então, é toda uma dinâmica de um trabalho muito intenso, muito desgastante, e que alguns trabalhadores, inclusive, isso me chamou muita atenção, de vários trabalhadores em situações diferentes falarem para mim que era um regime escravo, né? De que eles viviam sobre um trabalho de regime escravo, para como uma forma de expor, né, esse sentimento de que eles não servem de nada e que eles estão ali sobre total controle para a empresa fazer o que bem quiser, porque no final das contas eles sabem que é muito difícil arrumar um outro emprego melhor do que aquele, né? Então isso cria toda uma situação de muita vulnerabilidade, né, e que ela vai se agravando é, com o passar do tempo, e acho que a pandemia vai trazer algumas outras coisas a esse respeito, né? Então, isso é uma coisa que eu e uma outra amiga, a Thais Lapa, que é uma amiga que é professora na Federal de Santa Catarina, a gente percebeu, ela estuda trabalhadores na eletroeletrônica, na indústria eletroeletrônica, e a gente percebeu que isso é muito comum, especialmente nos trabalhos das mulheres, que é ainda que sejam considerados bons empregos, eles são maus trabalhos, né? No sentido do processo de trabalho, das condições de trabalho, eles são muito ruins, muito degradantes e de uma carga é, psíquica muito pesada, né? Então, são muito comuns não só os problemas físicos, né? Se a gente pensa as operadoras de caixa, de LER, DOR, infecção urinária, né? Porque elas não conseguem sair do caixa porque elas precisam de alguém para render, enfim, tem vários casos horrorosos em relação a isso. E essa situação, então, só para a gente ir fechando, essa situação vai se agravar já com a reforma trabalhista que foi aprovada em 2017, né? Então, esse trabalho que já vinha dessas transformações, sendo um trabalho já bastante precarizado, se agrava com a reforma por algumas medidas. Eu queria destacar três que são importantes no comércio em geral. O trabalho intermitente é muito importante, mas que afetam no setor dos supermercados, dois que afetam muito fortemente, que é o fato do fim da homologação ser feita nos sindicatos, porque antes eram os sindicatos que faziam a conferência, né, dos direitos, do que o trabalhador ia receber no momento da demissão. Como é um setor de alta rotatividade, a gente sabe também que a maior parte das ações trabalhistas, elas são
para reaver direitos que foram negados no momento da demissão, né? Então, a reforma, ela ataca esse direito básico do trabalhador, que é receber o que é devido quando ele é demitido, de duas maneiras, com o fim da homologação no sindicato e também com o fim, com as mudanças na Justiça do Trabalho, que colocam as custas do processo sobre os trabalhadores caso eles percam a ação, né? Então, isso reduziu muito num setor em que de pouca organização sindical, então uma das principais formas desses trabalhadores reaverem os seus direitos, e isso é muito ínfimo dentro do universo de trabalhadores que são lesados, né? Mas pouquíssimos chegavam à Justiça do Trabalho, e isso ainda foi ainda mais dificultado com a reforma, né? E aí, para finalizar, quando eu coloquei, eu não vou falar tanto sobre isso, que eu queria que a gente discutisse um pouco no debate. Quando eu propus da gente pensar essa ideia, né, será que esses trabalhadores de supermercados, eles foram descobertos, né, na pandemia? Então, isso, eu pensei nisso em dois sentidos, né? Um no sentido da descoberta de que eles existem e são importantes, né? Mas num sentido que eu queria falar primeiro, que é o sentido deles estarem descobertos nesse momento, né? Então, em que tem toda uma discussão de quais as garantias que a gente está oferecendo para os trabalhadores que são considerados essenciais, né? Então, se a gente pensar num setor em que a oferta de EPIs, né, de equipamentos de proteção individual no trabalho, sempre foi um problema, né? Então, há muitos casos de doença, de problemas, por exemplo, dos trabalhadores que operam as câmeras frias, né? Então, eles têm essa mudança de temperatura, isso gera vários danos para a saúde, né? E eles não têm muitas vezes luvas básicas no açougue, sabe, para fazer o corte das carnes, enfim. Esse problema já foi sempre um problema no setor, e que agora se agrava ainda mais, né? Nesse sentido, nesse momento em que a gente tem outras demandas, né? Que é de afastamento, de ter disponibilidade de higienização, né? De proteção, principalmente para as operadoras de caixa. Então, acho que tem essa dimensão, né? Será de que forma que a gente protege e não só no momento do trabalho, né? Então, será que esses trabalhadores que são, por exemplo, de grupo de riscos, eles estão tendo a possibilidade de se ausentar do trabalho e receber, né, o seu salário mesmo assim, né? Mesmo. Então, muitos dos aspectos que a gente tem discutido para os trabalhadores da saúde se colocam para os trabalhadores, né, também dos supermercados. E aí eu acho que apesar, num outro sentido, então, da descoberta, né? Apesar de hoje se falar, e tudo bem, às vezes tenha os aplausos para os trabalhadores essenciais dos supermercados, ao mesmo tempo, é, o que a gente vê é que é, a gente ainda olha para esses trabalhadores como trabalhadores secundários ou de poucas possibilidades de organização, é, né? A gente ainda vê como trabalhadores de segunda categoria. Então, um pouco essa questão que eu queria colocar, né? Então, da forma como a gente vê como se fossem trabalhos ultra desqualificados, quando na verdade não é exatamente isso, né? A gente pode discutir também, se alguém quiser, mas, enfim, queria mais deixar isso para a gente pensar e colocar na discussão, para pensar de que maneira a gente pode rever a forma como a gente encara esse tipo de trabalho e esses trabalhadores, não só nesse momento em que eles são essenciais, mas depois que a pandemia acabar, ou sei lá o que vai ser da gente, né? Mas depois que esse momento passar, né? Então é isso. Aí a gente discute mais no debate. Maravilha. Patrícia, sua exposição ficou excelente, muito clara sobre um tema de altíssima relevância no momento. Eu nem me atreveria a fazer uma síntese de tudo que você falou, de que foi importante, mas eu achei muitas coisas bacanas. Por exemplo, a reestruturação produtiva e seu impacto específico no comércio, que foi diferente da produção, que você falou. E a maneira como, até desde a disposição da forma como, das prateleiras que você falou, dos produtos que empresas pagam mais, essa supermercadorização, né? E
enfim, foram muitas coisas bacanas, essa ideia de deles serem até hoje considerados trabalhadores de segunda categoria. E veja bem, eles estão na linha de frente, né, de uma certa forma, nesse momento pandêmico, né? Então eu vou passar aqui para as perguntas, espero que a galera tenha gostado também e vamos para o debate. Legal. Eu vou Peguei para acender a mim, luz aqui, só para beleza. não ficar. Então, a primeira pergunta é do Fagner. Ele gostaria de saber. Pode falar. Só um minutinho. A dificuldade de pesquisa, né, no ato mais de pesquisa mesmo. Qual foi a sua dificuldade de realizar pesquisa no setor, nesse setor do, dos trabalhadores e trabalhadoras de supermercado? Ele gostaria também de saber um pouco sobre a atuação sindical nesse, nesse nicho. E também o Carlos, que está aqui do meu lado, ele me perguntou sobre tecnologia e o autosserviço, como, até onde que isso pode nos levar, né? Porque, claro que, como você falou, no centro do capitalismo tem muitos supermercados que já são totalmente de autosserviço, mas aqui na periferia do mundo, no Brasil, onde tem mão de obra que é desqualificada ou que tem muita mão de obra que é vista como para ser explorada, como que fica essa história da tecnologia também? É claro que esse vai ser o tema da nossa próxima live, mas por enquanto eu vou fechar nessas três e aí depois qualquer coisa a gente faz uma próxima rodada. Tá ótimo. Vou tentar ser bem breve para a gente ter tempo para mais perguntas. Sobre a Beleza. dificuldade de pesquisa, deixa eu ver, tá dando para ouvir bem? Perfeito. Tá. Sobre a dificuldade de pesquisa, eu acho que trabalho de campo, ele é difícil em qualquer pesquisa. Claro que isso é mais grave quando você tem uma categoria de porco organização sindical, porque em geral os sindicatos podem ser uma via importante, né, de ter contato com os trabalhadores. No caso, foi boa parte dos trabalhadores que eu tive o primeiro contato foi pelo sindicato. Mas é muito difícil porque as empresas são muito fechadas, né? E a gente tem uma cultura no Brasil que é muito difícil de fazer pesquisa, né? Então, eu trabalhei numa pesquisa, por exemplo, com a Universidade de Lausanne, na Suíça, e eles não entendiam por que que os empresários não queriam receber a gente nas empresas, né? Porque em outros lugares você vai com uma pesquisa que está comprovada, enfim, você mostra o projeto da pesquisa, você diz qual que é o seu propósito, você mostra o questionário que você vai aplicar, e mesmo assim, enfim, às vezes a gente chegava aí e eles faziam a gente voltar, né? Então, acho que tem uma dificuldade que é a forma como é encarada a pesquisa no Brasil, né? E como os nossos empresários, né? A gente vê, assim, um pouco da mentalidade em outros assuntos, né, hoje, mas, assim, de como a pesquisa, né, e a ciência hoje, em geral, né, está sendo atacada de uma forma que dificulta qualquer tipo de trabalho. Mas eu acho que o mais importante é a gente sempre ter disposição de conversar com as pessoas. E é isso, fazer trabalho com o trabalhador é a disposição de conversar com as pessoas. Então, você vai fazer uma compra no supermercado, você conversa com a caixa que está ali. Isso vai te abrindo portas e formas de pensar outras maneiras, outros caminhos de chegar nas pessoas, né? Então, acho que esse seria um primeiro ponto, né? Então, de Mas alguma forma, depois, você acaba incluindo isso no seu dia a dia, né? eu acho que todo mundo que é da sociologia do trabalho, a gente está um pouco fazendo sociologia do trabalho o tempo inteiro, né? Quando você Acho que tá falhando um pouco. Pera aí que eu acho que falhou um pouco, não sei. Pra mim né? tá tudo Mas nesse travado. sentido, Paty, só um pouco, acho que tá tudo meio travado. peraí, deixa eu ver se é a minha internet aqui.
Acho que agora voltou. Gente, voltou? Aí, É, bom, acho que caiu de novo. pronto. Será que voltou agora? De verdade? Acho que agora voltou. Iago? Vamos ver. Então tá bom. É, então, acho que tem essa face, assim, né? A gente que faz pesquisa no trabalho o tempo todo, você conversar. Sempre que você está conversando com alguém e falar sobre o trabalho dessa pessoa, você está entendendo mais sobre como o mundo do trabalho funciona, né? Mas eu acho realmente que os sindicatos, eles são uma via muito importante para pelo menos a gente entender um pouco qual que é a dinâmica e pensar quais as possibilidades de você chegar nos trabalhadores, inclusive se é bom ou não você chegar via sindicato, né? E aí eu já entraria na segunda pergunta, que tem a ver com a atuação sindical. No comércio, para ser bem breve, porque a gente tem pouco tempo. No comércio, é, os sindicatos dos comerciários são conhecidos por serem sindicatos pouco ativos, de pouca mobilização. Muitos vêm de uma tradição mais conservadora, né? De menos, é, de menos mobilização, de uma certa postura mais de conciliação com os empresários, com os patrões, né? O que não significa que sejam todos, né? Acho que tem uma dificuldade de organização sindical que é da própria fragmentação da categoria e desse aspecto que eu acho que é muito importante que eu falei, que é o fato de que, apesar de ter muitos problemas e ser uma condição de trabalho muito ruim, para muitos trabalhadores é considerado um emprego bom em vista do que de outros que eles poderiam ter. Então, isso causa muito medo, porque é um tipo de setor em que de muita rotatividade, então facilmente os trabalhadores são mandados embora, né? O que não significa que não aconteçam ações, e ações, inclusive, muitas sem conhecimento do sindicato. Existe sim, algumas que às vezes a gente não fica sabendo, né? Em uma loja ou uma rede, né? Uma loja que eu estudei, por exemplo, teve uma greve dos vendedores, porque tinha mudado o sistema de pagamento, mas é isso, ao longo do processo, a maior parte deles, aos pouquinhos, foram sendo mandados embora, e aí eles acabaram conseguindo instituir o regime que a empresa queria, né? Mas um ponto muito importante que eu queria dizer sobre isso. Ainda é um setor muito desorganizado, tem muitas formas, muitos problemas para se organizar, mas as mudanças recentes, inclusive pela própria tecnologia, pela concentração nas grandes redes, na minha opinião, existe muitas possibilidades de organização e de mobilização desses trabalhadores. Inclusive, tem disposição dessas pessoas. E isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, que eu queria muito falar, que é como, apesar da gente ter esse parâmetro de que quem faz greve são os homens brancos metalúrgicos do ABC, né, quando eu fui entrevistar os trabalhadores de supermercado, foram as mulheres operadoras de caixa que falaram para mim assim, não, a gente aqui nunca teve greve, nunca teve paralisação nem nada, mas eu acho que a gente tinha que fazer igual os metalúrgicos, igual os bancários, e parar tudo, porque você já viu alguma loja parada? Mas se fechasse loja, igual os bancários fecham agências de banco, né, a gente conseguiria ter força, né? Então, é, isso para mim foi muito importante. Eu gosto de contar essa história porque é uma forma da gente olhar para esses trabalhadores de uma outra maneira, né? Que não é pressupondo uma passividade que não existe, né? Só existe para quem nunca conversou com as pessoas para saber que, claro, tem gente que é contra a greve, como tem toda a categoria, né? Mas a disposição para lutar, ela existe, né? É, enfim, para todo mundo, né? Que vive do trabalho. Então, para além de um sujeito aí, não poderia ser considerado um sujeito passivo e sofredor, mas também uma potência revolucionária, quem sabe, né? Sim, sim, eu acho que isso é uma das coisas que eu valorizo na pesquisa que eu faço, que é
tentar mostrar que esse ideal de trabalhador, né, essa ideia de que tem um trabalhador específico que pelo seu lugar na produção, necessariamente, ele tem uma capacidade melhor de conscientização, né, de adquirir uma consciência de classe, eu acho que isso é um pouco ilusório, eu acho que isso fecha os nossos olhos para ver que, na verdade, aquele trabalhador ideal, ele nunca existiu, né? Um trabalhador que é pensado só também no seu local de trabalho, né? Então, hoje, como que a gente pensa na organização, na luta do trabalho, sem pensar o lugar das mulheres na sociedade, né? E várias outras questões que estão colocadas para a gente hoje, que fogem dessa visão estreita, né? Que, na minha opinião, é uma visão estreita. E que impedem a gente de ver esses potenciais que podem existir nessas novas formas de trabalho, né? Então, dentro dos trabalhadores comerciários mesmo, nas grandes redes, a gente tem os trabalhadores que trabalham nos centros de distribuição, que funcionam 24 horas por dia, é um regime muito parecido com o de várias fábricas, né? Para quem tem como parâmetro a lógica da produção, e são trabalhadores que, como os trabalhadores do transporte, têm um poder de disrupção muito grande, porque se eles param a mercadoria, se não sai mercadoria do centro de distribuição, Para tudo. para tudo, não chega em lugar nenhum, né? Então, em vários países, algumas mobilizações têm sido feitas e pensadas a partir dessa articulação entre os trabalhadores da ponta, né, dos pontos de venda, que a gente chama, com os trabalhadores de centros de distribuição e trabalhadores do transporte, seja rodoviário, ferroviário, mas dos portos também, né, que nesse processo das cadeias globais também, né, a gente tem um volume muito grande de importados, então os trabalhadores dos portos também ganham, né, um peso. E aí, para fechar só com a questão da tecnologia, a tecnologia ela possibilitou todas essas mudanças, né? Então, não só a forma de controle de informações e de dados nas grandes redes varejistas, né, que colocam elas numa situação de controle, de maior poder em relação às empresas fornecedoras, mas também na própria logística, né? Então, a forma de você conseguir mais produtos mais baratos de qualquer lugar do mundo que chegue cada vez de forma mais rápida. Mas nesse setor, o que eu tenho tentado discutir em alguns textos é o quanto a tecnologia, nesse setor específico, ela é um mecanismo muito importante de controle e de vigilância do trabalho. E eu acho que esse é um aspecto da tecnologia que a gente não pode perder de vista, né? Então é isso. Show de bola. Temos mais algumas perguntas aqui, da Lívia, da Juliana e da Valéria. A da Lívia o trabalho em supermercados já é precarizado, mas os supermercados ainda terceirizam, correto? Parece-me que é mais precário ainda. Vi muitos funcionários da limpeza com menor proteção na pandemia. Aí eu acho que vamos fechar com essa da Lívia e depois a gente acrescenta as outras duas, pode ser? Pode. Sobre a terceirização, sim, a terceirização ela existe, ela é forte, em alguns aspectos ela é crescente nos supermercados. A limpeza é um desses setores, a segurança, em algumas lojas, eles tinham tentado terceirizar e muitas voltaram atrás, porque um dos grandes problemas nos supermercados é o alto volume de perdas, né, que eles chamam, em alguns casos de roubo, mas também tem perda por prazo de validade e outras formas, né, problemas com armazenamento. Mas uma via importante que eu sempre destaco de terceirização é através do trabalho dos promotores de venda. Então, muitas vezes, quando a gente vai no supermercado e a gente vê alguém repondo nas prateleiras, muitos desses trabalhadores não são empregados dos supermercados, eles são empregados ou da marca ou de uma agência de emprego temporário, né, uma agência intermediadora de mão de obra, que oferece esse serviço para algumas marcas, alguns produtores, né, alguns fornecedores de supermercados. Então, esses trabalhadores, de fato, eles fazem vários trabalhos que antes eram feitos por trabalhadores contratados do supermercado. Eles têm uma situação pior, eles são cobertos por um outro sindicato, que é o sindicato dos terceirizados, então eles têm um piso salarial mais baixo,
e eles fazem várias atividades. Então, na definição de promotor de venda, tem desde repor a prateleira, garantir a disponibilidade do produto, como verificar a validade, fazer promoções, atendimento ao cliente. Então, assim, na prática, isso possibilita um enxugamento de quadros no supermercado fenomenal. Que aí o que eles fazem é manter contratados diretos, que vão ser os gerentes, que vão, de certa maneira, supervisionar esses promotores, né? E que vão ser as pessoas responsáveis por bater as metas, né? De vendas e também vão estar, mas que vão ter uma condição de trabalho muito melhor. Então, esse é um ponto da terceirização que tem atingido bastante esse setor. Ela falou mesmo também dos funcionários de limpeza. Isso, E da limpeza, que como todas as outras, empresas em outros setores, em geral, no caso, quando eu estudei o Walmart não era terceirizada a limpeza eram contratados diretos. Inclusive, tinha casos de pessoas que entraram na empresa como no setor de limpeza, que depois passaram a ser vendedores, operadores de venda. Então, essa questão da terceirização, ela é mais comum também em outras redes menores. E aí tem toda uma lógica de, às vezes, algumas condições são melhores nas redes maiores e elas vão piorando nas redes menores, justamente porque para competir eles têm que enxugar mais gastos, né, digamos assim, os custos do trabalho, e aí você tem trabalhos mais degradantes e ainda piores. Mas a terceirização na limpeza, ela é também significativa. E na limpeza é um número absurdo, assim, sei lá, às vezes 2 trabalhadores na limpeza para uma loja gigante, né? Então, em volume de empregados não é tão grande. É isso que eu quero dizer, a terceirização na limpeza. Mas é brutal porque são condições muito piores, né? De trabalho, e agora na pandemia muito mais arriscados, né? A gente consegue imaginar, por exemplo, na nossa própria universidade, né? Lá tem as terceirizadas precisam de limpar muitos prédios e são muito poucas. Então a gente consegue dimensionar. A pergunta da Juliana vai nesse sentido, e nesse contexto de pandemia, você tem relato de alguma dessas grandes redes, como que elas estão lidando com esses trabalhadores agora na pandemia? Sim, sim. Rapidinho, que a gente tem pouco tempo, né? As É, grandes redes, em geral, as grandes redes, elas estão adotando os procedimentos, então teve uma orientação do Ministério da Saúde que é bem genérica, assim, bem assim uma sugestão de várias coisas, mas até por uma pressão dos consumidores, né? Tem tido por parte das grandes redes, porque isso queima muito a imagem da empresa. Então, as grandes redes demoraram uns 20 dias, mas a maior parte delas, eu conversei com alguns sindicalistas, a maior parte delas tem cumprido pelo menos a oferta de máscaras, as limpezas dos carrinhos, a higienização, porque os próprios clientes cobravam isso, né? Então, esse é um elemento que parece que tem funcionado nas grandes redes, mas os relatos são de principalmente 2 problemas. Um problema grave que tem acontecido, que é, como eu falei, o agravamento das situações que já eram precárias, né? Então, uma das reclamações é da extensão da jornada. Esses trabalhadores estão trabalhando muito mais e estão tendo, por exemplo, folgas canceladas. Então, foi uma luta para os sindicatos garantirem que eles pudessem ter folgas fixas na semana. Então, por exemplo, eles trabalham em regime de 6 dias e folga 1, né? Então, de ter, por exemplo, toda terça-feira é a folga daquela pessoa. E hoje o que está acontecendo é que, de repente, o cara chega e fala, olha, o gerente chega e fala, olha, então, amanhã não vai dar para você folgar. E aí a pessoa trabalha continuamente por muitos dias. E uma segunda reclamação, que isso é a coisa mais grave, e aí saiu uma entrevista, uma reportagem do Intercept muito interessante sobre isso, sobre um supermercado, uma rede no Rio de Janeiro, que é como esses trabalhadores eles estão sofrendo uma carga psíquica, uma pressão gigantesca nesse momento, que é muitas mulheres que são mães solteiras, que têm filhos pequenos em casa, cuidam de pais idosos, que dependem do trabalho para sobreviver, todo esse peso de saber que elas estão saindo de casa, estão expostas, vão estar ali trabalhando, que às vezes muitos clientes não vão ter
a menor preocupação de não falar em cima delas, não, né, não adotar os procedimentos, elas estarem se expondo no transporte público, né? Então, essa carga psíquica, assim, toda essa pressão, né, de você ter que estar atento a todos os cuidados, né, necessários para evitar se contaminar nesse momento, isso é algo que até alguns sindicalistas me relataram que é algo que precisa ser pensado a médio e longo prazo, porque essa carga, ela já está pesada agora, ela vai pesar mais depois, né? Porque é, é um processo que vai demorar para ser digerido, né? Então, acho que é, acho que esses são os principais casos de denúncia, as coisas mais importantes assim que eu lembraria para falar agora. Incrível. Muito obrigado, Patrícia. Eu acho que a sua exposição mostra não só seu comprometimento com a sua pesquisa, eu acho que mostra a professora que você é e cada vez que provavelmente vai se tornar cada dia melhor, que eu acho que foi muito nítido tudo que você trouxe pra gente sobre, porque é um tema muito complexo, muito pesado também diante da pandemia e você trouxe Uhum. ele com uma certa leveza e espírito crítico que eu acho que valoriza muito. Infelizmente, nosso tempo está acabando. A gente vai ter que encerrar. Eu quero agradecer muito sua presença em nome do grupo de pesquisa. A gente fica muito feliz de ter contatos como você e que possam dialogar e que possam trazer esse espírito crítico sobre o mundo do trabalho, né? E jogar luz sobre questões como essa, como dos trabalhadores mercados, que talvez não Uhum. fosse você para trazer aqui, muitos dos que assistiram não soubessem como que estava essa situação. Uhum. Então, muito obrigado mesmo pela presença, viu? Obrigada, gente. Eu agradeço muito, foi ótimo. Espero que tenha contribuído e estou aqui para a gente continuar conversando sempre, Isso tá aí. E bom? na terça Um que abração. vem, valeu. E na terça que vem a gente tem a live dia 26 com o Rafael Groman, que é professor da Unicinos, que vai discutir trabalho, tecnologia na pandemia, continuando um pouco desse papo que a gente estava tendo hoje. Valeu, gente. Até mais. Legal. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até mais.